nós vamos falar de violência contra a mulher, inevitavelmente, porque é um tema que está bastante em evidência, porque precisa ser solucionado algumas coisas e porque as cidades precisam resolver esse problema. Cidade de Campinas é região de Campinas, há registros e registros de violência contra a mulher, de feminicídio, de tentativa de feminicídio, de ameaça. E aí? Porque o papel que dá dignidade para a mulher, teoricamente, aquele do distanciamento, aquele papel da medida protetiva, não está valendo de nada ultimamente. Então, ou seja, a política precisa acontecer e tirar do papel uma segurança para a mulher. O que será que Campinas vai fazer? Porque a Prefeitura de Campinas está tratando sobre violência contra a mulher e convidou a gente por uma coletiva agora há pouco para anunciar algumas medidas. Vamos ver o que a cidade de Campinas está preparando de medida também para combater a violência contra a mulher. Para que mais casos como esses aqui, ó, pode colocar imagens na tela, Lucão. Nós separamos vários registros, né, de casos específicos de violência contra a mulher, de feminicídio. A gente estava buscando, né, nos arquivos aqui da emissora. Vamos ver, né? Vamos ver algumas imagens ali, né? Vamos ver algumas imagens, se a gente consegue buscar de arquivos para poder ilustrar o que nós vamos trazer de violência contra a mulher. Quando eu entrei em setembro e outubro de 2025, eu me deparei com uma lista gigantesca de agressões, de feminicídios, de tentativas de feminicídios, de ameaças. Olhei para a Natália e falei assim: Natália, o que aconteceu em setembro e outubro em Campinas? Em Campinas, especificamente em Campinas. E eu me refiro a setembro e outubro, mas em novembro teve, em dezembro teve. Mas eu fiquei espantado com a quantidade de casos de setembro e outubro do ano passado, que endossam ainda mais essa necessidade de medidas públicas para evitar que mulheres sejam agredidas. Olha aí, ó. Olha quantos e quantos casos nós registramos aqui em Campinas. Todas essas imagens aqui de Campinas, de casos anteriores de setembro e outubro do ano passado, né, que foi mais fácil para a gente poder trazer para ilustrar o que Campinas vai preparar, né, de política pública para tentar amenizar essa violência doméstica que nós temos aqui na cidade. Essas mulheres agredidas, essas mulheres que estão sendo mortas, essas mulheres que estão sendo ameaçadas. Então nós precisamos de políticas públicas concretas para que evitar essas imagens, para evitar esse tipo de assunto. Porque não adianta parar de falar. Né? É um assunto que você não adianta parar de falar porque vai continuar acontecendo. Diferente do fomento aos ataques das creches, onde nós entramos, né, com um acordo de cavalheiros entre imprensa, todas as emissoras, inclusive, aqui de Campinas e das nossas regiões, entramos num consenso sobre isso e fizemos um acordo de cavalheiros, amenizando as notícias sobre os ataques a creches, onde realmente diminuiu, que a gente ficou monitorando. Diferente disso, a gente não pode permitir e parar de falar desse assunto de mulheres sendo espancadas, sendo ameaçadas, porque a política pública precisa acontecer para elas e a gente precisa tirar a raiz do problema e não cobrir. Porque se a gente cobre isso, o que acontece? O homem que já está disposto a ameaçar, o homem que já está disposto a matar a mulher porque ela está com outro, porque ela não quer mais aquela pessoa, porque simplesmente ela quer separar e viver a vida dela, vai ficar ainda mais confortável para ir na casa e ameaçar, para furar o pneu do carro da vítima, para ameaçar a família da vítima, para ligar ou mandar a mensagem ameaçando. Falou: olha, tô te monitorando, hein? Se você não for mim, não vai ser de mais ninguém. Famosa frase, né, que eu e o Fábio sempre falamos aqui no Tá No Ar Campinas. Então, por isso que essas medidas públicas precisam acontecer. Natália, assim que estiver rolando a coletiva, você me informa aqui, fazendo favor. Tem imagem da coletiva rolando lá? Começou a coletiva? Vamos para lá. Primeiro eixo, Ali, gente, que é o começou eixo a coletiva, vamos lá. de prevenção. E o Felipe está aqui, é o coordenador de políticas públicas para a juventude. A ideia é conversar, formar,
os jovens do Juventude Conectada, que são mais de 70 jovens, que estão distribuídos por mais de 30 telecentros, para que eles tenham, além da formação sobre masculinidade, eles também possam ser formadores de opinião. E aí a gente trabalha ali na prevenção junto com a comunidade. Outra ação muito importante é a respeito do auxílio moradia. A gestão do prefeito Dário já investiu mais de 1 milhão desde 2023 no auxílio moradia. São quase 200 mulheres vítimas de violência que tiveram acesso a esse benefício e o tempo de concessão dele era de aproximadamente 30 dias, do momento do pedido até de fato receber. Aqui eu vi a diretora Cida, que está aqui, que é a responsável por essa área. Uma importante ação que nós temos é de redução deste prazo. Deixará de ser de até 30 dias e passará a ser até 15 dias. Isso mostra uma mobilização de toda a secretaria para que essa mulher, o mais rápido possível, tenha acesso ao benefício. Mas é importante destacar, neste período, ela não deixa de ser assistida. Quando a gente fala de auxílio moradia, nós não estamos falando apenas de recurso financeiro, nós estamos falando de acompanhamento assistencial, psicológico, nós estamos falando de ações integradas que vão acompanhar e garantir que essa mulher esteja segura. E aí destaco uma outra ação, eu vi a Marcela, que está aqui, presidente do Conselho Municipal da Igualdade Racial, bem como a Paula ali atrás, presidente do Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente. A Alessandra trouxe o quanto o envolvimento dos conselhos é importante. Eu estava vendo o Tiago do PIC, mas o Tiago não é conselho, mas o PIC também. Pronto, o Conselho da Mulher. Gente, não falei do Conselho da Mulher? Fala, o Conselho da Mulher principal que está aqui. Também os demais. Mais algum conselho que eu não falei? Pronto, falei tudo. Conselho da Mulher, fala 3 vezes, para a gente saber o quanto é importante essa presença desse conselho. Das ações junto com os conselhos, porque essa não é uma luta do Conselho da Mulher, é uma luta que perpassa todos os conselhos, e a ação dos conselhos junto é importante. Então, a Alessandra trouxe isso, a gente vai implementar aí essa atuação em conjunta para que a gente possa, de fato, fortalecer e ter ações mais efetivas. Obrigada. Nesse momento, né, uma coletiva, uma apresentação de medidas de segurança para a mulher e de apoio também, porque pelo que a gente pôde entender, né, são medidas que auxiliam as mulheres, né, nessas tentativas aí de feminicídio, nessas agressões. Essa que está falando agora é a Maria de Lourdes, comandante da Guarda Municipal de Campinas. Vamos ouvi-la. E se me permite, um agradecimento especial às Forças de Segurança Pública que aqui estão. Nós somos os atores que trabalhamos lá na ponta da linha com essa situação terrível que envolve a violência contra a mulher, e nós no dia a dia temos testemunhado ali o aumento desse tipo de violência, infelizmente, inclusive com o feminicídio, que é o pior de todas as violências, que a partir desse momento acabou toda a expectativa daquela mulher sair desse ciclo de violência, dessa situação, e poder fazer uma retomada da sua vida, como nós temos visto em diferentes trabalhos que a municipalidade faz, que essa possibilidade ela é real. Quero aproveitar e parabenizar a secretária Alessandra nesse pouco tempo de pasta, 5 anos? 5 anos. Nesses 5 meses de pasta tem feito um trabalho brilhante, um trabalho aí conjunto, intersetorial mesmo, que tem trazido bons resultados, inclusive agora com essas novas ações propostas que vêm agregar valor, eficiência, agilidade num trabalho que nós, na verdade, desenvolvemos, e agora com essa proposta nossa na segurança pública, da criação de um grupo executivo integrado com a Polícia Militar, né, além da Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil. Somos aqueles que fazemos, como eu disse, aquele atendimento. Temos uma excelente relação com a DDM, para onde são encaminhadas essas ocorrências de violência que chegam tanto pelo 153 da Guarda Municipal quanto pelo 90 da Polícia Militar. Esse trabalho ele é muito importante. Então, a criação desse grupo executivo com um foco em tomadas de decisões estratégicas conjuntas, então, agregar aí o que nós temos feito em tomadas de decisões para o enfrentamento à violência contra a mulher e, obviamente, a prevenção ao feminicídio. O feminicídio ele não começa com um homem matando a mulher. É uma escalada de violência que vai desaguar naquela mulher ser morta pelo autor de violência. Então, esse trabalho visa esse enfrentamento à violência contra a mulher na prevenção ao feminicídio. Um grupo que vai trabalhar
de forma permanente, com análise de dados, que todos nós aqui temos dados, a Guarda Municipal, o SIS-9 é muito importante nesse cenário, os dados coletados da Secretaria de Segurança Pública Estadual, da Polícia Civil, do município. Então, com essa análise de dados, com o monitoramento dessas ocorrências e a articulação das operações conjuntas para que a gente possa fortalecer a prevenção, identificando agressores, trabalhando com esses agressores e com as respostas mais rápidas que a gente precisa nesse cenário. A Guarda tem logrado êxito importante com o programa Gama e com o SOS Gama, com a celeridade nessa resposta, na prisão, na detenção daqueles que são descumpridores de violência doméstica. Então, a gente sabe o quanto a celeridade, a resposta rápida é importante nesse cenário. E a implementação de uma força-tarefa especializada com esses atores que estão ali na ponta da linha, trabalhando com a violência contra a mulher, compartilhando informações, planejamento conjunto de procedimentos e, lógico, é sempre para garantir a eficiência dessa resposta e deixando claro a importância da celeridade nesse trabalho. Isso é fundamental para evitar que a mulher seja morta, é fundamental para que a gente possa, com esse objetivo de fazer a prevenção, porque isso é o mais importante, junto com as ações das demais pastas, das demais secretarias e com esses atores, nós que somos da segurança pública, buscarmos aí esse caminho que é o caminho que nós desejamos de fazer a prevenção para que a mulher não seja alvo de violência e, no momento futuro, ela possa ser vítima de feminicídio. E quero agradecer o prefeito políticas Dário, desse momento que nós estamos acompanhando, né, nas palavras da Maria de Lourdes, comandante da Guarda Municipal, e ela realmente está na linha de frente. Por quê? Porque quando a ocorrência pinga para a Guarda Municipal, é ela que vai atender, né, ou um feminicídio, ou uma violência doméstica, uma ameaça, um caso de estupro, como aconteceu infelizmente aqui na cidade de Campinas, porque nessa semana aqui em Campinas, e a gente só está na terça-feira, aconteceu um caso de estupro de vulnerável de uma menina de 3 anos de idade, que veio parar no noticiário, depois foi registrado na Delegacia de Defesa da Mulher, de um cidadão, gente, de dentro de casa, de um tio, que estuprou essa criança de 3 anos de idade. A violência doméstica, ela não se enquadra apenas no marido ou no ex-companheiro que não está conformado de estar separando, não. A violência contra a mulher, ela começa também para criança, para pré-adolescente, para jovem e depois para as mulheres adultas e também da terceira idade. A violência doméstica, ela engloba todo tipo de caso. Porque nós, além desse caso da criança que foi estuprada de 3 anos de idade pelo próprio tio, que a mãe, apesar de toda a dificuldade que teve, pediu por socorro, quando a guarda chegou já era tarde demais. Quando a guarda chegou, a criança já havia sido estuprada e foi confirmado depois em boletim de ocorrência. Então a gente precisa criar medidas. Não adianta a gente ir em atos, falar, queremos mulheres vivas e não fazer nada. Então Campinas está se mobilizando e nesse momento acontece então essa coletiva, né, essa apresentação de medidas que visam proteger a mulher dessa violência doméstica que acontece na nossa cidade. Mas essa violência doméstica que começa desde bebê, desde criança, como o caso do estupro de uma menina de 3 anos de idade, até uma idosa de 75 anos, ou de 70 anos na verdade, que foi agredida recentemente e que costumou a ser agredida a vida toda, achando isso normal por uma sociedade. Só que como agrediu a neta de 15 anos recentemente aqui em Campinas, ela resolveu chamar a polícia porque não queria mais isso para a neta. Então o idoso de 75 anos foi conduzido até a Delegacia de Defesa da Mulher para prestar esclarecimento. Ele não foi preso, ele saiu da cadeia, mas foi prestar esclarecimento, porque está enraizado isso. E é o que a gente está querendo quebrar, cortar o mal pela raiz. Vamos continuar ouvindo nesse momento essa apresentação de medidas que visam garantir, pelo menos, ou amenizar a sensação de insegurança que as mulheres têm, infelizmente, na nossa cidade, e que outras cidades também façam medidas e que tirem essas medidas do papel e transformem em realidade para as mulheres. Vamos lá. A política para as mulheres, também algumas entidades estão conosco. E eu queria também mostrar aqui, nossa, estou derrubando. Queria mostrar aqui uma parceria que a gente fechou para o Carnaval, que é um produto que chama Drink Watch.
que a gente sabe que hoje existe uma grande preocupação, quem tem filho adolescente, quem tem filha adolescente, que é estar numa balada, estar em uma atividade cultural, né, num evento, e poder ter o seu drink colocado algum item. Então, durante o carnaval, a gente fez uma parceria com a empresa que produz, ele protege aqui o copo, qualquer copo que você estiver utilizando, você insere, e a gente vai fazer a distribuição gratuita de 2.000 unidades que foram doadas pela empresa que produz, e a gente entende que isso também vai colaborar para que a gente proteja a mulher, né? Acho que a gente aqui fala de muitas outras ações que a gente está pensando, mas essa é bastante representativa, e o carnaval precisa do nosso cuidado, precisa do cuidado contra o assédio, porque ele também é um começo de característica dessa situação da fragilidade da mulher, e a gente precisa proteger a mulher nesse período, e a gente vai fazer isso juntas. Muito obrigada. A seguir, ouviremos a secretária de Desenvolvimento. Essa medida que a secretária está apresentando nesse momento é justamente nesse período de carnaval, onde a pessoa acha que todo mundo é de todo mundo, e não é bem assim que funciona. E quantos casos, por exemplo, do famoso Boa Noite Cinderela, que são colocados em xeque contra a vida da mulher, exatamente por conta da fragilidade, né, e de a não conformidade do homem, não aceitar que a mulher está inserida numa sociedade e que a mulher tem o direito de escolha, tem o direito de falar não. Porque não é porque é carnaval, está todo mundo bebendo, que a coisa vai funcionar da forma como o homem quer. É por isso que lançou esse copo ali, exatamente protegendo a mulher, né, de possíveis Boa Noite Cinderela da vida, né? Então, é um caso bastante específico nesse período, mas que serve também para outros eventos aqui da nossa cidade. Agora é 10h38, a gente continua ouvindo mais um pouquinho antes de entrar em outra temática aqui no Tá No Ar Campinas. Vamos para lá de novo. Nós levamos 2 anos para fazer a regulamentação dele, foi feito em 2023, o decreto municipal, e agora em 2025 a gente fez o primeiro ciclo com 3 editais abertos, que pegou tanto a administração pública, direta e indireta. Falamos de cidades inteligentes, também vimos no âmbito da rede Mário Gatti, mas o que é importante a gente dizer que o Sandbox ele abre a possibilidade da administração pública testar soluções inovadoras, novas tecnologias, com segurança jurídica, e isso de qualquer contratação, antes de qualquer contratação definitiva. Então, isso tem um impacto em todas as secretarias, e também aqui na questão da agilidade e da efetividade no quesito do feminicídio, né, de trazer uma tecnologia e dados que ficam a serviço da prevenção contra a violência. Então, essa é a nossa participação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação. Muito obrigada. E para encerrar as estamos vendo apresentações das ações das secretarias, por que nós estamos dando ênfase nesse caso? Por que nós estamos dando ênfase aqui? Porque a cobrança aqui também no Tá No Ar Campinas é muito grande perante a isso. Então, eu não posso, por exemplo, criticar todos os dias aqui que precisamos de medidas públicas e quando essas medidas são finalmente anunciadas, não falar. Então, nós estamos trazendo esse caso e há uma parceria das secretarias em geral aqui de Campinas. Não é só a Secretaria de Segurança Pública, não é só a Secretaria de Desenvolvimento, são todas as secretarias incumbidas nessa missão. A missão é de todo mundo, tanto das secretarias quanto cada um de nós. Acompanhe. Significativa de capacitação masculina. Isso é muito importante. Não adianta só a gente trazer o diálogo para o meio feminino, a gente precisa intensificar isso no meio masculino, é onde a gente começa a evitar de forma mais efetiva. Então, muito obrigado, prefeito, muito obrigada a todos os secretários por essa sensibilidade. A Secretaria de Gestão de Pessoas, além do Proteja a Servidora, eu quero ratificar aqui, deixar registrado, esse governo ele não está atuando a partir de agora nessas pautas, são pautas antigas. O prefeito trouxe para a gente isso há um tempo. Desde 2024, a gente tem o Proteja a Servidora, tem várias outras ações aqui na Secretaria de Assistência Social, Cultura e Educação, é uma pauta antiga, de atuação antiga desse governo, e vem atuando muito fortemente, não é uma inovação. A gente está só aqui concentrando aqui todas as informações de forma a trazer o conhecimento para a sociedade.
Atualmente, nós temos 16 mulheres no nosso programa Proteja a Servidora, em que essa servidora, ela pode ter o afastamento de até 6 meses, o afastamento remunerado, de forma a garantir a proteção e a integridade da família. Essa servidora também pode ter alteração de lotação, caso seja necessária a alteração de local de trabalho ou a alteração da própria residência para a proteção da própria vida e da vida dos seus familiares. De forma efetiva, trago aqui para vocês, para conhecimento aqui, a formação sobre a masculinidade, que é a capacitação voltada para jovens aprendizes e servidores. Se vocês observarem, desde o primeiro momento, a secretária traz que a gente tem percebido um crescimento da violência nos jovens. Então, a atuação de tratar esse assunto, levar essa pauta para os jovens é significativa. Então, muito obrigada, secretária de Educação, secretária da Mulher, secretária da Cultura, secretária da Assistência, para que a gente traga essa pauta aí para esses jovens e a gente consiga qualificar a masculinidade nesses homens para trazer segurança não só para as mulheres, como para as famílias, de uma forma geral, porque a gente tem crianças aí também. A ampliação do curso de defesa pessoal para mulheres. A gente já tem esse programa efetivo, mas a gente está intensificando a partir de 2026. O objetivo é que a gente dobre o número de pessoas que foram alcançadas pelo programa em 24 e 25. O impacto de tudo isso busca a conscientização dos servidores homens e dos aprendizes. Muito brevemente a gente vai tratar dessa pauta também com os nossos estagiários, para a redução dos casos de violência contra a mulher e para atuação como multiplicadores na sociedade. Então, agradeço a todos e um bom dia. Esferas aqui do município de Campinas para que haja esse envolvimento que resulta efeitos em todos os âmbitos de saúde, no esporte, desenvolvimento, na Secretaria de Segurança Pública. Não adianta a gente vir aqui e falar, olha, a polícia precisa fazer alguma coisa, a Guarda Municipal precisa fazer alguma coisa, mas você precisa tratar não apenas quando acontece, você precisa tratar desde o início. Por isso que a tratativa com relação a jovens e adolescentes são importantíssimas, para tentar tirar da raiz do homem, principalmente, para que casos de feminicídio, agressões, ameaças não aconteçam mais. Né? Mas é voltada às mulheres, mas quem mais precisa? Quem que agride as mulheres? Os homens. Então essas medidas precisam acontecer visando os homens, o público masculino, porque senão não adianta de nada. E olha aí, uma ferramenta mais uma criada para ajudar mulheres, que é o teste da violência. Vamos ver o que é o assunto em decorrência em destaque aqui no Tá no Ar Campinas. O ato que a Ana mencionou, que é um ato legítimo, que vai acontecer hoje à tarde, ok? Mas assim, que isso não descredibilize todo o trabalho que tem sido feito por nós, porque olha o tamanho, o tanto de conteúdo que tem aqui, nada disso poderia ter sido feito da noite para o dia. Então, assim, né? Isso demonstra o quanto toda a gestão municipal está unida no combate à violência de gênero e que isso realmente é uma prioridade dessa gestão. Ok? Enche a tela aqui, ó. Esse quiz que está acontecendo, ó. Não sei se você consegue dar um foco aqui, Jorge. Ou prefere que eu vire da câmera 2? Onde você prefere? De repente, ó. Aquele QR Code que apareceu ali, pela Secretaria de Campinas, ele vai jogar você a esse quiz, ó. Então você tem medo da reação dele quando dá uma opinião, faz um pedido ou diz não, e aí vai discorrendo. Você sente que pisa em ovos para não provocar explosões ou silêncios punitivos. Ele já ameaçou você, seus filhos, sua família, ou a si mesmo. Ele controla onde você vai, com quem você fala, como se veste, que posta nas redes sociais. Se é tudo isso, e o quiz continua. Você sente que foi se afastando de pessoas importantes por causa da reação dele. Então tem tudo isso, minha gente. Obrigado, Jorge. Obrigado, pessoal do Switcher. Então esse tema é uma das ações, é justamente aquele QR Code que vai fazer com que você responda esse quiz aqui por Campinas, né? Principalmente vale para você
de Campinas, mulheres de Campinas a esse quiz. A gente traz esse assunto para tentar engajar também outras secretarias de outras cidades ao entorno, porque casos de feminicídios, tentativas, agressões, estupros, abusos não acontecem só na cidade de Campinas, mas Campinas é uma referência. Se acontece em Campinas, outras políticas públicas voltadas ao tema precisam acontecer nas outras cidades. A mobilização precisa acontecer para que mulheres parem de ser agredidas, para que mulheres parem absolutamente de serem ameaçadas, porque não está adiantando, infelizmente, as mulheres fazerem medidas protetivas apenas com um papel lá, achando que serão salvas. As medidas protetivas parece que provocam ainda mais os homens que realmente querem atentar contra a vida da mulher, principalmente das ex-companheiras, que são a maioria, né, nos casos de agressões e nos casos que nós trouxemos as tratativas. Sobre esse tema, mais uma da secretaria, né, mais uma responsável pela Secretaria de Desenvolvimento, de Saúde, aqui de Campinas, fala e discorre sobre o tema. Vamos ver. Sendo vítima dessa opressão masculina, você sente que pisa em ovos para não provocar explosões, brigas ou silêncios punitivos? Ele já ameaçou você, seus filhos, sua família, seus animais ou a si mesmo para se controlar? E aí vai ter um monte de perguntas, e se ela respondeu sim, numa dessas perguntas, ela é sim vítima de violência contra a mulher. Então, isso é super importante. Vamos lá agora. Vamos lá. Aí, gente, tá vendo? Olha lá. E isso aqui é uma ferramenta que é a mulher, e é ela que vai acessar, é ela que vai perceber, porque eu não sei, mas eu adoro fazer aqueles testes de personalidade, teste de um monte de coisa. Então isso aqui vai ser importante para essa mulher e vai ser uma ferramenta que ela vai usar, e é fácil, e todos os dados, obviamente, só ela vai ter acesso a essa resposta desse questionário. Tudo bem? Pode perguntar. Eu vou mandar para vocês, vai estar na página da Secretaria da Mulher, mas eu vou pôr nas campanhas, nas redes sociais, em todos os lugares, vocês vão ter esse acesso aí pelo QR Code. Perfeito? Não, mas eu não estava com vergonha, não. Não, eu não estava com vergonha, que eu pedi para ela finalizar, para ser mais rápido, gente, foi isso. Muito obrigada. Muito obrigado, então. Secretária Rosa Gabinete, Alessandra Herman. Voltada à segurança da mulher nesse momento, para que outros casos não voltem a acontecer. É um trabalho árduo, é um trabalho contínuo, mas que precisa ser feito aqui na cidade de Campinas, em todas as cidades, não só do Brasil, mas do mundo todo. Então, parabéns para a cidade de Campinas por essas iniciativas que saiam do papel, que surtam efeito dentro da sociedade. É o que a gente mais torce para acontecer, tá certo? Depois de um resumo disso que nós estamos trazendo para você, você vai ver durante a nossa programação, mas já deu para entender bem qual é o intuito, né? A gente tem, nesse momento, qual a atualização? Tá. Temos atualizações chegando também da região de Piracicaba, daqui a pouquinho a gente volta a falar também daquela região, mas nós temos essa temática, prestação de serviço e muito mais também no portalveloz.com.br, tá bom? Vem para cá, portalveloz.com.br, para você de toda a nossa região ficar muito bem informado. Então vai aparecer o QR Code aqui do lado e você vai apontar a câmera do teu celular para esse QR Code, vai ser direcionado para o Portal Veloz, onde você também fica muito bem informado. portalveloz.com.br para você de toda a nossa região.